Olá pessoal, meu nome é Juliane. Hoje eu trabalho com projetos preventivos de combate a incêndio aqui na BFS Engenharia. Nós vamos conversar um pouco sobre projetos de chuveiros automáticos ou como conhecido sprinklers. Para que serve o projeto preventivo? O PCI, como conhecido, ele visa a segurança dos usuários nas edificações. Então ele é composto por várias medidas, vários sistemas, como sistemas de chuveiros, extintores, iluminação de saída de emergência e sinalização. Hoje nós vamos falar sobre chuveiros automáticos ou como conhecido sprinklers. Mas o que seriam os sprinklers? Os sprinklers, eles são pequenos chuveiros automáticos que combatem o foco inicial do fogo. Assim que o incêndio começa, ele é acionado para poder suprimir o incêndio. Ele é composto por diversos equipamentos. Ele começa lá na minha RTI, que é a Reserva Técnica de Incêndio, que garante que eu vou ter água no sistema para poder combater esse foco. Esse daqui é o meu bico de sprinkler e como ele funciona? Quando ele detecta uma temperatura alta, ele explode essa buba, que ali dentro ele tem mercúrio, esquentou, explodiu. Quando ele explode, ele é acionado o sistema e sai água por ele. O projeto de chuveiros automáticos ou sprinkler, ele começa pela definição da atividade da edificação, de definições como área e altura. Aí depois a gente vai verificar nas normativas se é realmente necessário. E se for necessário, a gente começa pelo dimensionamento de quantidade de chuveiros automáticos. Porque quando a gente está numa determinada área e essa área ela começa a aumentar a temperatura, ela vai acionar o nosso chuveiro. Acionando o chuveiro ele vai avisar a VGA. Com a ativação da VGA, ele vai se comunicar com a VGA. O que é a VGA? É a válvula de governo e alarme. Essa válvula ela é um equipamento que visa avisar a central de alarme que uma determinada área foi acionada e também ela neutraliza a pressão da água que vem lá no meu sistema de bomba para neutralizar a pressão do sistema de bombeamento. E aí, além da VGA e do chuveiro automático, a gente tem os sistemas de bombas e temos a RTI, que é a Reserva Técnica de Incêndio, que garante a quantidade certa de água para o sistema. O dreno ele é um equipamento usado no final da operação dos chuveiros automáticos e, como o nome já diz, ele visa drenar toda a água restante que fica no sistema. E hoje no mercado a gente tem vários tipos de chuveiros automáticos para variadas temperaturas. Então, o mais usado hoje são os de temperatura de 68 graus, que são usados para escritórios, residenciais, logísticos. São aqueles bicos que a gente não está fazendo uma atividade com uma alta temperatura. Como, por exemplo, em temperaturas de cozinhas de cocção, onde a gente tem fornos, fritadeiras, que faz com que o ambiente fique quente. Então, para esses, é recomendado a gente usar bicos de 79 graus. E além desses, a gente tem bicos de 93, de 141. Isso vai demandar muito da atividade que a gente vai exercer na edificação. Existem também os sprinklers, os bicos para baixa temperatura. Esse é um bico que não é tanto usado no mercado porque ele é muito específico. Eles são bicos para frigoríficos e nessas áreas a temperatura ela chega a ser negativa. E aí o que ele tem? Ele tem uma canopla, que é um tubo estendido, e só no finalzinho dele ele tem essa bulba, que é justamente para quando a água passar por ele não congelar e aí não ser tão efetivo. Além dos dois tipos de bico, a gente também tem um bico tipo upright, que tem a mesma função. A diferença é que ele é um chuveiro virado para cima e normalmente ele é usado para áreas de forro ou áreas de entreforro, que ele fica mais perto do teto ou da laje. Hoje nós temos a NBR, são normas brasileiras regulamentadoras em âmbito nacional e em âmbito estadual nós temos os bombeiros militares. Cada estado tem o seu critério para poder utilizar esse tipo de sistema. E além da norma brasileira, nós temos a NFPA 13, que são diretrizes americanas do sistema de chuveiros automáticos. Sistemas de chuveiros automáticos a gente pode trabalhar de 3 formas. A medida obrigatória, que é quando o bombeiro exige que a gente use esse tipo de sistema e ele vai variar de acordo com a edificação. Depende da altura da edificação, da área e do tipo de atividade que a gente vai exercer. Também eu posso usar ele como uma medida compensatória. O bombeiro me pediu que o meu prédio tenha compartimentação de áreas, mas eu não quero compartimentar porque não vai ficar bom no meu layout. Então a gente usa o sistema de chuveiros automáticos para compensar outra medida que a gente não consiga usar. Ou, por exemplo, eu tenho uma edificação que o bombeiro exige que eu tenha que andar 55 metros até uma saída de emergência, mas eu não consigo chegar nesses 55 metros.
Então eu uso o sistema de chuveiros automáticos para ter um ganho de distância. E o terceiro é quando seguradoras elas exigem que a edificação tenha para poder fechar o contrato. E normalmente quando é de seguradora eles usam as normas internacionais, como a NFPA. E como funciona na prática? Hoje eu trouxe um estudo de caso de um projeto desenvolvido pela BFS Engenharia. Inicialmente a gente vai pegar a planta do projeto e vai fazer a distribuição dos chuveiros. Mas como eu sei qual é a quantidade certa de chuveiros? Essa quantidade ela é estabelecida através das normas. Nesse caso, a nossa norma é a NBR 10097, que ela nos dá diretrizes do chuveiro, como qual é a distância máxima que a gente tem que ter da parede, qual é a distância entre chuveiro, qual é a área da atuação da VGA, tudo está explicado lá na norma. Então eu faço essa distribuição e depois eu vou fazendo a distribuição dos ramais, que nada mais é que a tubulação. A tubulação, o diâmetro dela também é normativo, então a gente vai encontrar lá na norma uma tabelinha que diz quantidade X de chuveiro tem que ser usado, diâmetro tal. E depois que eu faço toda essa distribuição de chuveiros automáticos e o dimensionamento da minha tubulação, eu tenho que interligar o sistema da loja com o sistema do shopping. Como é que é feita essa interligação? No caso do shopping, o próprio shopping deixa um ponto de entrega. Mas o que seria o ponto de entrega? É a minha tubulação que eu vou conectar com o chuveiro automático. Então, no ponto de entrega, a gente sempre tem o diâmetro da tubulação, a chave de fluxo. Ela é um sistema interligado com a minha VGA que vai dizer para o shopping que a minha loja está com o sistema de chuveiro automático ligado. E o meu registro de corte geral, caso eu precise fazer uma manutenção dessa área, eu só fecho o registro e faço a manutenção. E para o empreendedor, quanto custa implementar um sistema de chuveiro automático? Essa estimativa ela tem muitas variáveis, como a quantidade de chuveiros automáticos, a quantidade de tubulação, a cidade onde vai ser implementado esse sistema. Então é muito difícil a gente falar um valor X, mas hoje a gente vai trazer uma estimativa feita em cima desse projeto. Nós entramos em contato com 3 fornecedores e mandamos o projeto para eles darem uma olhada e fazerem levantamento de custos. Esse projeto ele é num shopping em Blumenau, ele é uma loja varejista. Isso também aumenta o custo, porque dentro do shopping é só um horário que a gente pode trabalhar, não podendo trabalhar o dia todo. Tem uma área aproximadamente de 480 metros quadrados. Para ele, foram necessários 57 bicos do tipo padrão, pendente do bulbo vermelho. Nesse projeto, a gente estima um custo de instalação de R$ 68.400. Isso dá aproximadamente 1.200 por bico, mas vale ressaltar que esse valor ele é muito estimado e vai depender muito do tipo de projeto. Uma outra loja varejista com uma área um pouco menor, mas que o custo de instalação por bico ficou aproximadamente o mesmo de uma loja maior. Esse restaurante ele tem uma área de aproximadamente 30 metros quadrados e para ele foram necessários 3 tipos de bicos. O bico padrão pendente do bulbo amarelo, o bico tipo upper ride, também do bulbo amarelo e 2 bicos do tipo padrão bulbo verde de 93 graus. Para esse projeto, estima-se que a instalação fica em torno de R$ 6.500. Se a gente dividir esse valor pela quantidade de bico, fica aproximadamente R$ 1.625 por bico. Aqui a gente consegue ver que há uma diferença muito grande de valores. Porque o projeto anterior ele tinha uma quantidade maior de bicos e era uma área menor, comparado a esse, que é uma área pequena e uma quantidade pequena de bico. Mas por que essa diferença tão grande de valores? Isso se dá pelo tipo de bico. No primeiro projeto apresentado, ele é um bico comum, usado para diversas edificações. Já o segundo, por se tratar de restaurante, é necessário a instalação de um bico com uma temperatura um pouco maior, que é uma das principais variantes de custo, além também de estar localizada em outro estado. E além do projeto de sprinklers, a gente tem outros tipos de sistemas que compõem o projeto preventivo. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o projeto preventivo, comente aqui embaixo para que a gente possa produzir cada vez mais esse tipo de conteúdo. Obrigada e até a próxima!